Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós estamos de volta aí com a correção das questões número 5 e 6 da nossa AAP do primeiro bimestre de 2020. E o tema dessas duas questões de hoje é porcentagem. Então eu vou ler a questão aqui junto com vocês. Segundo a manchete do G1, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, com produção anual de 11.355.220 toneladas. Ainda segundo o site, o país também é o que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 145.043 toneladas do lixo plástico é reciclado por ano. Utilizando os dados dessa notícia, a porcentagem de lixo plástico reciclado no Brasil anualmente em relação à produção de lixo nesse período é aproximadamente. Então, o que ele está pedindo aí nessa questão? Ele está pedindo para a gente relacionar o total de lixo reciclado, né, que é a nossa parte, com relação ao total de lixo produzido, que é o nosso total. Então a gente tem muito plástico aí, né, que a gente não recicla. Então vamos ver como é que a gente faz essa porcentagem? Lembre-se que a porcentagem pode ser lida como uma razão entre a parte e o total. Dessa forma, temos em nosso problema a parte, que é 145.043 toneladas de lixo, e o total, que representa 11.355.220 toneladas de lixo. E com elas, nós montamos a fração e descobrimos a porcentagem. Então vamos lá. Dividindo a parte pelo total, ou seja, o lixo reciclado pelo total de lixo, nós chegamos no resultado da divisão aproximadamente a esse número decimal, 0,0127. E esse número, para a gente transformar ele em porcentagem, a gente só precisa multiplicar por 100. E multiplicando por 100, a gente anda duas casas com a vírgula para a sua direita, e aí você encontra o total de 1,27%, que é semelhante ou aproximado à alternativa 1,3%, que é a nossa alternativa A. E aí, entenderam? Acertaram? Espero que sim. Vamos então para a nossa questão 6. Na nossa questão 6, o tema também é porcentagem. Então você observa o seguinte: está dizendo aí que tem o salário de dois rapazes. O salário de Pedro é 10% maior que o salário de Carlos. Se os dois tiverem um aumento salarial de 10%, como ficará a relação entre os seus salários? Então vamos analisar essa situação. Os dois vão receber o mesmo aumento e eles já têm uma diferença salarial que é de 10%. Como é que a gente calcula? Vamos supor um número de salário para eles. Se o Carlos ganhasse R$ 1.000, o Pedro ganharia 1.100. Por quê? Porque 10% de R$ 1.000 é 100. Então, ele ganharia R$ 100 a mais do que o amigo, certo? E se eles ganhassem os dois juntos no mesmo mês, um aumento de 10%, então o Carlos passaria a ganhar R$ 1.100 e o Pedro R$ 1.210. Para a gente calcular esse aumento de 10%, basta você pegar o salário e multiplicar por 1,1, pois esse 1,1 ele representa 110%, ou seja, o 100% do salário original mais os 10% do aumento. Então, a relação entre os salários do Pedro e do Carlos, nessa ordem, pode ser descrita por uma razão. Então, a gente tem que o salário do Pedro é 1.210 e o salário do Carlos 1.100. Dividindo um pelo outro, nós encontramos o valor decimal de 1,1, que representa 110%. Ou seja, o salário do Pedro continua 10% maior do que o salário do Carlos, que é a nossa alternativa B. O salário de Pedro continuará 10% maior que o salário de Carlos. E aí, compreenderam? Acertaram? Espero que sim. Um abraço e até a próxima, pessoal.